A primeira temporada de X-Men 97 terminou. Tivemos o último episódio da série animada com o encerramento da saga do Bastion e o início de uma nova saga envolvendo Apocalipse para a segunda temporada. Foi um episódio repleto de fanservice, momentos emocionantes entre os personagens, diálogos intensos e muita cena de ação espetacular. E hoje vamos fazer a análise desse último episódio e terminar essa série de vídeos especiais analisando todos os episódios de X-Men 97. Já vou ficar com saudade. Que série maravilhosa. Bem que podia ter toda semana um episódio de X-Men 97 até o fim da eternidade. E desde já eu agradeço todo mundo que decidiu acompanhar as análises aqui no canal da Batcaverna. Foi realmente uma grande honra poder fazer a análise dos 10 episódios para um desenho tão espetacular que vai entrar para a história. Aliás, que já entrou para a história, né? Acho que é meio que consenso que todo mundo amou esse desenho do X-Men 97. E o episódio 10, o Season Finale, não foi diferente em relação aos outros episódios de X-Men 97, porque continuou incrível, especialmente desenvolvendo alguns personagens. Teve uma cena em específica desse episódio que me emocionou demais, eu achei incrível. E tem duas coisas que merecem muito destaque nesse episódio. A primeira é como que o desenho conseguiu construir o vilão Bastion como um símbolo do futuro que os X-Men tanto lutam para evitar. E por ele representar o próprio futuro, a luta virou uma grande metáfora com a própria causa mutante. E quando chegamos nesse clímax do combate final, a história toma uma atitude muito corajosa, que é o Ciclope ordenando que todos os X-Men parassem de atacá-lo para que eles pudessem dar uma chance do Bastion desistir do seu plano. E aqui o Ciclope foi o Professor Xavier que ele tanto queria ser. Ele foi fiel às suas palavras, às suas convicções e tentou fazer o impossível. Tal qual o próprio Xavier com o Magneto. E é curioso, porque a gente ficou a temporada toda debatendo o que iria acontecer com o Ciclope no final. Ele poderia se radicalizar, ele poderia ficar entre o Xavier e o Magneto, virar uma terceira força. E no final o desenho concluiu esse arco do Ciclope da maneira mais clássica possível, com o Ciclope agindo do jeito mais Xavier possível. E isso tudo num momento crucial ali, porque ele estava à beira da morte, ele poderia morrer ali. E mesmo assim, ele foi convicto com o que ele aprendeu com o seu pai, Xavier. E eu também vejo que ele conseguiu concluir o arco dele, porque não é só sobre agir como o professor Xavier, porque o Ciclope muitas vezes entendia isso como uma obsessão para ter um futuro quase utópico, onde não há preconceitos com os mutantes. E ele mal conseguia aproveitar o próprio presente. Mas ao dar ao Bastion uma segunda chance, ele deixa claro que ele também quer aproveitar mais o presente. E claro, a atitude do Ciclope não está livre de polêmicas. Porque, afinal de contas, o Ciclope tentou fazer as pazes com o Bastion, o vilão que matou milhões e milhões de mutantes. E algumas pessoas podem achar que a atitude do Ciclope foi muito errada, de que ele tinha que ter sido mais taxativo em querer acabar com o Bastion. E eu entendo isso e até concordaria com essa crítica se o Bastion no final tivesse algum tipo de redenção. O ponto todo é que o Ciclope escolheu o diálogo, mas o Bastion não. O Bastion talvez esteja além de uma redenção. E o desenho sabe disso, o desenho não quer passar pano pro Bastion. Até por isso que eles acabaram dando um destino muito pior pro Bastion, que foi acabar morrendo na explosão. Então, eu sinto que o Ciclope ele agiu de acordo com o que ele foi ensinado pelo Professor Xavier. Não acho que esteja fora de personagem. Se ele tivesse agido de uma outra maneira, também não acho que seria fora do personagem. Até porque o desenho estava desenvolvendo o Ciclope para levar ele para um lado mais radical. O desenho decidiu optar por uma alternativa, uma solução mais clássica para o Ciclope, o que eu acho totalmente válido também. E sim, seria criminoso para o roteiro o Bastion ter algum tipo de redenção depois de 9 episódios envolvendo ele com esse mega plano. Mas o Ciclope não tinha nada a ver com isso e ele tinha que tentar fazer o que ele tentou fazer. Era o que o Superman talvez tentaria fazer. Ele tentaria conversar com a pessoa antes e depois, se não desse, bem, aí a gente tenta resolver. O outro destaque do episódio é, sem sombra de dúvidas, o trabalho de storyboard e da própria animação. As cenas de ação ficaram espetaculares. E eu acho que elas rivalizam até com o episódio 5 e o 3, que em termos de ação foram os melhores. E eu vou destacar algumas cenas aqui, como a da Força Fênix, o Ciclope usando todo o seu poder contra o Bastion.
A Vampira lutando contra o Bastion também foi muito bom. E de uma forma geral, o nível da animação nesse episódio foi excelente. A verdade é que o X-Men 97 fez história no que envolve qualidade da animação. Gente, não tem nenhum desenho hoje de super-heróis que chega nesse nível. Mas nem perto. A gente tem o Invencível, Minhas Aventuras com Superman, mas quando você coloca lado a lado cena de ação com cena de ação, não dá. O X-Men 97 realmente estava num nível acima. Eu, Gabriel, quero que as animações de super-heróis estejam nesse nível. Eu sei que é difícil de cobrar, porque a gente está falando da excelência. Mas, depois dessa temporada, eu não tenho dúvida que a comparação direta é com o próprio X-Men 97. Enfim, falando da história, o episódio começa com um flashback do Xavier e do Magneto conversando num bar. E é aqui nessa cena que o Xavier revela que ele é mutante usando seus poderes para o Eric. E o Magneto também revela que é mutante, dizendo que ele pode dobrar o metal. Inclusive, vai ter um diálogo muito legal aqui do Magneto reconhecendo para o Xavier que dobrar uma mente de uma pessoa, que é o poder que ele tem, é muito mais difícil do que dobrar um metal, que é o poder que ele tem. Eu acho que esse diálogo, embora seja muito rápido, ele passa despercebido. É um diálogo que fala muito sobre como que o Magneto tem respeito pelo Xavier. Contudo, isso não é exatamente um flashback, e sim uma memória do Magneto, na qual o Xavier está simulando dentro da cabeça do Eric. E tudo isso para convencê-lo a refazer o campo magnético da Terra. E o Magneto, na hora, disse que isso é uma violação. E o Magneto tem razão, né? Convenhamos que o Xavier não deveria estar fazendo isso. Só que também o Xavier está desesperado. Ele não tem muitas outras opções a não ser apelar para isso. O problema é que o Magneto não está muito afim de cooperar com o Xavier. Ele se recusa a refazer o campo magnético da Terra. Eric vai seguir com o plano, mesmo que mutantes morram no processo, já que ele acredita que os mutantes vão conseguir evoluir, mesmo em situações adversas na Terra. E bem, é aqui que a gente percebe que o Magneto está completamente fora de razão. Primeiro que ele está se iludindo com essa resposta. Nem todos os mutantes vão conseguir desenvolver uma segunda mutação porque o ambiente está pedindo. Nem todo mundo é abençoado como a Emma Frost lá. E no fundo, o Magneto tá tão cego em querer se vingar com o que aconteceu em Genosha que ele não consegue ver o óbvio, que a atitude dele vai prejudicar não só os seres humanos, mas também os próprios mutantes, que é quem ele quer proteger. E assim, o Xavier não tem escolha e usa os seus poderes para forçar o Magneto a reverter o campo. Temos essa cena espetacular do Xavier rastejando em direção ao Eric e usando os seus poderes. Gente, pega essa música. Música dos deuses divina. Aliás, vamos falar a verdade. A temporada toda, a música tá espetacular. E ainda nesse episódio vai ter um outro momento que vai dar o tema de abertura, versão coral, meio épico assim, que é de arrepiar. Nossa, é de arrepiar mesmo. O plano do Xavier dá certo e o campo magnético da Terra é refeito. É nesse momento que o desenho dá aquela aproveitada para colocar vários fanservices. Temos cameos do Homem de Ferro, Capitão América, Demolidor, Doutor Estranho, Samurai de Prata e entre outros. Não, gente, peraí. O Tony Stark e o Steve Rogers estão de brincadeira, né? Mas estão de brincadeira. O planeta Terra numa escuridão, numa crise danada, as lojas sendo saqueadas, é o fim do mundo ali, realmente. E eles estão no escritório do presidente dos Estados Unidos ali. Ô, presidente, veja bem, assim a gente tem que conversar. Enquanto que o Demolidor na rua, salvando, fazendo a diferença. Doutor Estranho na cirurgia, usando seus poderes. Muito legal o Doutor Estranho usando seus poderes para conseguir manter aquela pessoa viva, fazendo o que pode. E aí o Homem de Ferro e o Capitão América com seu presidentezinho. Ah, não, né? Vamos fazer alguma coisa, rapaziada. Vamos ser útil. Se bem que o Homem de Ferro ainda dá pra dar um desconto, porque, na teoria, a armadura dele não tá funcionando, né? Mas o Capitão América não tem desculpa. Ele tinha que estar fazendo alguma coisa. Tinha que estar ajudando as pessoas ali ao lado da Casa Branca, no mínimo. E como o campo magnético retornou, o desenho corta pro Bastion, porque ele pode voltar a ativar suas supra-sentinelas, que inclusive vemos atacando diversas partes do mundo. E o desenho aqui aproveita para colocar mais uns fanservices, como o Manto e a Adaga, Omega Red, Psylocke, o Pantera Negra T'Chaka e entre outros. E o Bastion fala que vai matar o Cable, porque ele é perigoso demais, já que ele pode viajar no tempo. É só que é nesse momento que surge
a Fênix em Jean. Ela está viva e surge mais poderosa do que nunca. Aí, ó, eu sabia, eu disse. Aliás, é até covardia dizer eu disse, porque tava muito na cara que isso iria acontecer. Eles lembraram a temporada toda que a Fênix existiu, que aconteceu no passado, que tava na Jean, não sei o quê. E vocês conhecem as regras. Se o desenho fica falando por muito tempo sobre um aspecto muito específico de um lore de um desenho, é porque eventualmente eles vão falar isso em algum episódio. E dito e feito, X-Men 97 também fez isso. Aliás, essa Fênix ficou muito foda. Ficou sensacional. Tem uma grande chama ao redor dela e só vemos o contorno da personagem. Cara, esse design é outro patamar, ficou muito bom. E bem, com o poder da Fênix, nem o Bastion tem chance. A Jean consegue recriar o aparelho do Fera e coloca no Bastion, que então desconecta as Supra-Sentinelas, transformando elas novamente em humanos. Eu só fiquei com um pouco de pena daquelas Supra-Sentinelas que voltaram a ser humanos justamente quando elas estavam voando muito alto. Tipo, tudo bem, esse cara aqui tava meio baixo aqui, deve ter sobrevivido à queda. Mas essa galera aqui voando, com certeza não sobreviveu. Enfim, a Fênix não para por aí, porque ela pega o Senhor Sinistro e remove todas as alterações de DNA que ele fez nele mesmo. O Sinistro fica com essa aparência de velho, porque só lembrando, ele é do outro século, e até Morpho se aproveita da situação para dar uma debochada, considerando tudo que passou entre os dois personagens. Depois disso, a Força Fênix deixa a Jean. O problema é que o Bastion ainda tá vivo. Ele ataca o Cable e arranca o seu braço robótico. E depois utiliza o próprio braço como arma. Caraca, velho, essa cena foi muito brutal. Arrancou o braço do outro e ainda usou o próprio braço pra atacar o cara. Que humilhação, hein? Mas assim, ó, falando sério, esse negócio da Força Fênix simplesmente sair da Jean é o único ponto negativo que eu tenho com esse episódio. Porque foi um pouco conveniente demais a Força Fênix sair justamente quando só faltava o Bastion. E no final, meio que virou um deus ex-máquina para salvar a Jean. É que ficou parecendo muito que eles queriam usar a Força Fênix, porque eles sabem que se a Fênix lutasse contra o Bastion, não ia durar 1 minuto a luta. Então eles inventaram essa desculpinha aí que a força foi embora. E bem, o Bastion, não satisfeito em ter roubado o braço do Cable, absorve o braço para ganhar uma nova forma com essas asas de demônio, que aliás ficou super maneiro esse visual final. O Bastion parte para o plano desesperado, que é simplesmente jogar o asteroide M na Terra. Enquanto isso, Magneto e Xavier estão inconscientes. Dentro da sua mente, o Xavier ainda tenta trazer o Eric de volta, já que ele está sem memórias depois de tudo o que aconteceu. E toda essa parte aqui do Xavier com o Magneto dentro da cabeça dele, eu achei maravilhoso. E especialmente os diálogos e como que o Xavier tenta de todo jeito salvar o seu amigo Eric. O Xavier não quer abandonar o Magneto, mesmo que isso custe sua vida. Já o Magneto, ele vai lembrando lentamente do que aconteceu na sua vida. E aqui, inclusive, tem um fanservice muito legal, que são os filhos do Magneto. A Wanda, o Mercúrio e a Polaris. E à medida que o Magneto vai se lembrando da sua vida, ele se opõe ao Xavier e sente que foi ferido pelo seu amigo. Esse é um momento muito forte entre os dois personagens. Porque, olha, eu acho que eu nunca vi o Magneto de um jeito tão vulnerável assim. É uma forma bem interessante de mostrar o quanto que a Segunda Guerra Mundial atingiu o Magneto. E mesmo sendo difícil de conseguir resgatar o Magneto, o Xavier não desiste do seu amigo. De volta na realidade, no asteroide M, a Jean informa a equipe que o Bastion tá chegando. A vampira vai ficar super inspirada nesse momento e começar a recitar frases do próprio Gambit. E esse momento eu achei muito emocionante mesmo. Ela fala uma frase motivacional para os X-Men, e depois, quando ela tá lutando com o Bastion, ela cita a mesma frase de quando o Gambit morreu. Baita cena. Assim, ó, ficou excelente essa cena. E não só pela questão do roteiro, porque a gente totalmente entende toda essa raiva que a vampira tem, porque o Gambit morreu, a gente até compartilha essa raiva que a vampira tem, e isso é sinal de um bom roteiro, mas também não fica só no bom roteiro, porque a própria luta dela com o Bastion vai ser muito boa. Então é um sucesso de duas frentes, tanto do roteiro quanto da questão técnica da animação. A verdade é que a gente vai ter uma luta meio Dragon Ball, que leva os dois até a Lua, onde tem aquela área azul onde uma civilização morava, e que inclusive o Apocalipse utilizou como base nas HQs.
E é aqui nesse lugar onde também aconteceu aquela batalha final na saga da Fênix. É só que o Bastion é poderoso demais para a vampira, mesmo com a ajuda do Mancha Solar. Na Terra, os humanos, já com a energia restabelecida, estão com medo do asteroide M, e o presidente Kelly cede à pressão para acionar o Protocolo Magneto. E o que seria o Protocolo Magneto, que eles ficaram falando a temporada toda, né? O Protocolo Magneto. Na verdade, é só jogar umas bombas nucleares. Eu pensei que ia ser alguma coisa mais do que isso, mas é só as bombas mesmo. Aliás, embora essa atitude do presidente aí seja muito burra, porque ele poderia ter esperado um pouquinho mais para ver o que iria acontecer, ele foi extremamente impaciente, em termos de roteiro pro episódio, eu acho que é uma boa ideia. Porque isso coloca na equação da batalha final o lado da humanidade. E o quanto que às vezes a gente é burro e age totalmente com medo do que pode acontecer, mesmo talvez tendo outras opções a se considerar. O Capitão América e o T'Chaka tentam impedir que o presidente acione os protocolos, mas eles são votos vencidos. Já o Bastion consegue chegar até o asteroide M. Todos os X-Men presentes lutam em equipe. E aqui destaque para Jubileu, que consegue fazer alguma coisa de respeito. Mas o melhor de tudo é a sequência que ela dá o especial dela com o óculos quebrado. Caraca, Jubileu Bereza é uma coisa que eu não esperava ver no último episódio, mas teve e foi demais. Os outros X-Men que estavam na Terra chegam numa sentinela ali no espaço. E é aqui que o Ciclope tem a sua conclusão do seu arco e oferece a chance do Bastion para ele desistir do seu plano. E o Ciclope, ele solta algumas pedradas de diálogos aqui que são sensacionais. Esse desenho é uma metralhadora de diálogo foda, é impressionante. O Bastion não se convence com o discurso do Ciclope, mas isso não importa muito, porque nesse momento os mísseis do Protocolo Magneto acertam o asteroide. O lugar todo é destruído, e a Jean consegue proteger os X-Men usando seus poderes, enquanto que o Ciclope tenta oferecer a sua ajuda ao Bastion, mas é tarde demais. O vilão é consumido pela explosão. Mas aí vem um outro probleminha, o que estava na cara que ia acontecer. Porque ao acertar o asteroide M com esses mísseis, eles acabaram condenando a Terra. Isso porque o sistema que deixava o asteroide M em órbita é destruído. Ou seja, vira um impacto profundo, né? O asteroide está indo em direção à Terra. E não é um asteroide pequeno não, né? O que o presidente lá dos Estados Unidos achava que iria acontecer? Não funcionou nem no impacto profundo esse negócio de jogar as bombas nucleares, iria funcionar no desenho dos X-Men, amigo? Claro que não! Mancha Solar salva a Jubileu e leva ela de volta para a Terra. Aliás, eu não entendi como é que a Jubileu consegue sobreviver no espaço, mas enfim. O restante da equipe dos X-Men ficam no asteroide para impedi-lo de cair na Terra. E é aqui que a gente vai ter a cena que eu comentei lá no início do vídeo, que eu fiquei bem emocionado, e que pra mim é a melhor cena do episódio, que é essa conversa final do Cable com seus pais. Usando a telepatia da Jean, o Ciclope pede perdão por não ter se despedido. É o Cable que entrega o melhor diálogo, sobre as histórias que ele ouviu dos X-Men no futuro, e que na realidade essas histórias nunca fizeram justiça aos seus verdadeiros pais. Rapaz, esse diálogo arrepiou. E depois a cena culmina com a Jean usando seus poderes para mostrar os olhos do Ciclope. Outra cena 10 de 10. Tá louco, velho. Tá louco, tá maluco. Como desenvolver personagens numa despedida apocalíptica. Daí você coloca essa foto aqui. Simplesmente perfeita a cena, maravilhosa. E é legal porque eles linkam com um negócio que o Ciclope falou no meio da temporada, de que teve uma vez que a Jean usou seus poderes para mostrar os olhos do Ciclope. E aí eles fazem exatamente isso, mostrando pro filho deles. Sinceramente, não dá para ser melhor que isso, não, sinceramente. No espaço, os X-Men tentam de tudo para evitar que o asteroide caia na Terra. A música aqui volta a ficar 10 de 10 com o tema orquestrado, é um negócio maluco. E é nesse momento que tem o cameo do Peter Parker e da Mary Jane. Ela está viva! Mary Jane Watson está viva! Porque, para quem não se lembra, o desenho do Homem-Aranha Animated Series termina nesse cliffhanger do Peter voltar no tempo para tentar encontrar a Mary Jane. Porque teve toda uma treta lá da última temporada, da Mary Jane ficar perdida, e aí vem um clone da Jean. Mas o destino da Mary Jane a gente nunca chegou a ver no desenho em si. E aqui a gente vê que o Peter conseguiu resgatar a Mary Jane e eles estão bem. Eu imagino que para quem ame Homem-Aranha, a série animada, esse momento tenha sido muito emocionante. Ainda vai ter esse momento do Morpho com o Wolverine dizendo que ama ele,
na forma da Jean. E depois a gente vê o Mancha Solar e a Jubileu sãos e salvos. E bem, isso é importante para algo que eu vou comentar no final do vídeo com especulações da segunda temporada. Nesse momento, Charles ajuda Magneto a recuperar 100% da memória. E depois, o mestre do magnetismo, usando seus poderes, impede o asteroide de cair na Terra. E como o Magneto ficou 100% curado depois desse negócio do Xavier, isso meio que impossibilita, nesse momento, a adaptação de um arco envolvendo o massacre. Pelo menos nesse momento, mas vamos ver o que pode acontecer no futuro. O mundo está salvo, e agradecendo o Magneto por estar vivo, o que é um pouco irônico, né? Só que do nada, quando tudo parecia bem, algo simplesmente transporta o asteroide M para outra linha do tempo. 6 meses se passam, e muitos acreditam que os X-Men estejam mortos. E aqui tem uma jogada muito boa de fotografia, porque a gente vê a Mansão Xavier repleta de flores. O que é uma imagem que contrasta com o que tinha acontecido antes, porque a gente viu várias pessoas com tocha, né, querendo invadir a Mansão Xavier. E no final, agora eles são vistos como heróis. Na mansão, vemos Forge. Ele tem esse cartaz com a situação de vários mutantes desaparecidos. O que é uma referência total àquela capa do X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Contudo, destaque para a presença do Homem-Gelo e da Magia, que são 2 personagens que os fãs gostam muito, e talvez esse seja o indicativo que eles apareçam numa segunda temporada. Mancha Solar, Jubileu e Cable estão com textos escritos AWOL, que significa que eles desapareceram sem dar sinal de vida. A outra coisa importante é que a gente vê a Kitty estando bem e viva nesse universo. Eu acredito que o Cable esteja viajando no tempo à procura dos X-Men. Ele com certeza se tocou que o que aconteceu no asteroide M envolve algum tipo de viagem no tempo. E com toda certeza o Cable vai ser importante na segunda temporada, porque a gente vai ver, né, que o finalzinho vai mostrar o Apocalipse, e o Apocalipse e o Cable são 2 personagens que estão sempre muito juntos. A história de um também depende muito do outro. Com toda certeza, Cable vai ser muito importante na segunda temporada também. E o epílogo mostra alguns X-Men no Egito Antigo, onde podemos ver um jovem mutante chamado Ensabah Nur, que é ninguém menos que o Apocalipse. Já o Ciclope e a Jean caem num futuro exatamente na época que o Cable foi mandado ainda bebê. Ele encontra com o clã Ascani e um jovem Nathan Summers. E é aqui que a temporada termina nesse cliffhanger. E bem, ficou bem claro que nessa segunda temporada eles vão desenvolver o Apocalipse. Eu acredito que eles vão fazer algum tipo de ascensão do Apocalipse, mostrar toda a origem, toda a história de vida dele. O desenho ainda tem uma cena pós-crédito que revela o Apocalipse nos dias atuais em Genosha. E ele encontra uma carta do Gambit, o que deixa bem na cara que o Gambit vai voltar assim. E nesse momento, a possibilidade de que ele volte como um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse é muito, muito alta. Inclusive, nas HQs já aconteceu do Gambit se tornar a morte. E no próprio diálogo do Apocalipse ali, ele pega a carta e cita a palavra morte. Com certeza, isso é um foreshadowing para o que pode acontecer com esse Gambit voltando à vida. Um outro mutante que poderia aparecer como Cavaleiro do Apocalipse seria o Anjo. Ele aparece numa das fotos do Forge como desaparecido. Só que o texto ali tá diferente, só ele tem esse texto. E como sabemos, o Anjo já foi um dos Cavaleiros do Apocalipse, e é bem possível que isso aconteça aqui nessa saga. E agora, especulando mais pro que pode acontecer na segunda temporada, com toda certeza vamos ter uma história envolvendo viagem no tempo e múltiplas linhas do tempo ao mesmo tempo. A presença da Jean e do Ciclope no futuro não é só por causa do Nathan. Isso porque a mãe Ascani, que a gente viu ali, é, na verdade, a Rachel Summers, a outra filha do nosso casal favorito. Então aqui, ó, nesse futuro, a gente já tem uma reunião importante da família Summers. E além disso, o desenho não mostrou o que aconteceu com Wolverine, Morpho e Tempestade. É provável que eles tenham caído em um outro momento da história. Só que fica a dúvida qual momento. Na Era do Apocalipse? Num futuro muito, muito futuro? Ou num passado? Essa linha do tempo que eles vão acabar caindo deve ter alguma correlação com o Apocalipse, já que essa do Egito e a do futuro tem uma ligação direta com o Apocalipse. E eu duvido que essa do Wolverine também não tenha. Sei lá, eu não descarto até um Wolverine no século XVIII. Na verdade, seria muito maneiro. E agora sim, falando desse episódio em si, assim, ó, sem dúvida foi um ótimo episódio, teve ótimos diálogos, teve algumas cenas excelentes mesmo, que eu fiquei bem emocionado, mas eu não acho que tenha sido o melhor episódio de todos.
O único ponto realmente negativo do episódio pra mim foi esse negócio da Força Fênix chegar e depois sair um minuto depois. Agora, por ser um episódio que foi pra um cliffhanger ligando diretamente pra segunda temporada, acabou sendo um final não convencional de temporada. Não deu pra encerrar os arcos, sabe? É um final que sim conclui a saga do Bastion, mas também faz essa ponte pra saga do Apocalipse que eles vão fazer agora. E com isso eu entendo que eles tiveram que sacrificar um pouco do epílogo pra encerrar alguns arcos de personagens pra privilegiar esse cliffhanger. E como cliffhanger realmente foi excelente, isso não tem nem como criticar. E pra mim o ponto positivo, assim, falando de arco de personagem, realmente ficou por conta do Ciclope, que teve essa conclusão dentro da própria luta, as atitudes que ele teve, acho que combinou bastante com o Ciclope. E a outra coisa muito positiva do episódio é a qualidade da animação, as cenas de ação, a direção de uma forma geral. A minha nota pro episódio é nota 9, principalmente por causa das cenas de ação, alguns diálogos e os desenvolvimentos pro Ciclope e pro Cable. Quanto aos fanservices, eu também gostei, e principalmente porque eles usaram os cameos como uma forma para mostrar o lado urbano da Terra durante essa crise envolvendo o asteroide M. Eu acho que esse foi um jeito bem inteligente de fazer world building com esses personagens e até criando uma esperança para os fãs da Marvel de que esse universo vai continuar em outras animações, não só dos X-Men. E o episódio também teve duas cenas maravilhosas, né? Tudo que envolve o Xavier e Magneto dentro da cabeça dele e a despedida do Ciclope e da Jean com Cable. Duas cenas 10 de 10. A verdade é que o episódio manteve o nível e deixou o hype lá em cima na segunda temporada. E agora que terminou a primeira temporada do X-Men 97, eu posso dizer com tranquilidade que pra mim é o melhor desenho da história da Marvel. Talvez você possa dizer que Espetacular Homem-Aranha seja melhor. Amo Espetacular Homem-Aranha, acho que é o segundo melhor desenho da Marvel. Só que quando a gente compara com o X-Men, esses episódios do X-Men, eu acho que o X-Men ainda tá na frente. Esse final de temporada não foi perfeito, mas ainda foi excelente. Do episódio 7 em diante, velho, só teve episódio nota 9. E é por isso que a minha nota pra temporada é nota 9,5. Espero muito que a segunda temporada mantenha esse nível e pra mim já é o produto da Marvel que eu mais tô esperando, juntamente com o terceiro filme do Aranhaverso, que é da Sony, mas enfim, é Homem-Aranha, vocês entenderam. Mas enfim, gente, essa é a minha análise, espero que vocês tenham gostado. De novo, muito obrigado por acompanhar toda essa série aqui no canal e peço agora para vocês comentarem a nota que vocês dão para essa primeira temporada de X-Men 97. E se vocês acham que é o melhor desenho da história da Marvel. Enfim, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo da análise do último episódio de X-Men 97. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.